Ok, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula número 7, em que nós vamos falar sobre conversão digital analógica e analógica digital. Primeiramente, eu vou fazer aqui uma comparação das duas operações. No caso do conversor DA, digital analógico, o que nós desejamos é o seguinte, é pegar aqui um sinal digital, por exemplo, um sinal, vamos supor, de 4 bits, certo? D0, D1, D2, D3, e produzir a partir desse sinal uma tensão ou um valor de uma grandeza analógica que tenha que represente esses valores que estão aqui como sinais digitais em seus bits, né, em seus dígitos binários, né? E a escala pode ser variável, mas para facilitar nós vamos considerar aqui uma escala em que esse 0001 é representado por 1 volt e assim por diante. Então eu tenho aqui nessa saída esse Vout de 0, que seria o valor correspondente a todos os bits zerados, e até 15 volts, que seria o valor correspondente até a todos os bits ativos, né? Então, essa é a operação que se faz num conversor DA, né, digital para analógico. No caso de um conversor AD, é um pouco mais complicado, inclusive muitas vezes a gente pode implementar um conversor AD com uma malha, né, de aproximação em que dentro dela existe um conversor DA. Por conta disso, claramente, a complexidade de um AD é maior do que a de um DA. E nesse conversor DA que é utilizado, a gente faz uma primeira tentativa de conversão, faz a reprodução do sinal na forma DA e compara com o original, verifica se o erro está muito alto e aí pode fazer um refinamento ou simplesmente parar naquele ponto. Mas o que eu gostaria também de ressaltar, no caso de um sinal analógico contínuo no tempo, na verdade há normalmente duas etapas que precisam de ser cumpridas para transformar o sinal num sinal digital. O sinal aqui está um sinal analógico, pode ser um sinal de voz ou um sinal de um sismógrafo, um sinal contínuo qualquer no tempo. Normalmente os sinais da natureza eles se apresentam dessa forma, né? São sinais contínuos no tempo. E a primeira etapa é aquela em que eu faço uma amostragem do sinal, certo? Então eu transformo esse sinal contínuo no tempo num conjunto de amostras. Mas esse sinal aqui, ele é um sinal discreto no tempo, mas ele ainda não é um sinal digital, certo? Por quê? Porque essas grandezas aqui, elas podem ser valores contínuos, que podem ter uma resolução altíssima, né? Em teoria, até uma resolução infinita. Então, ela não é ainda um sinal digital. O sinal digital é aquele que eu consigo contar nos dedos, né? Então, ele tem que ter um número finito de possibilidades. Muito bem, essa é a etapa, então, que se faz a seguir quando se faz a quantização do sinal. Aí eu transformo aquele valor contínuo que tem aqui em cada uma das amostras num conjunto finito de possibilidades, numa quantização. O que é interessante é que se esse sinal aqui for um sinal de banda limitada, vamos supor uma banda limitada a um valor B Hz, se eu fizer uma amostragem com intervalo de amostragem T de 1 sobre 2B, ou seja, se eu estiver amostrando numa taxa que seja 2 vezes a taxa da faixa do sinal, eu não vou ter perdas nesse processo de amostragem. Ou seja, a partir dessas amostras, eu consigo recuperar o sinal original, exatamente como ele era. Negócio realmente surpreendente, né? A natureza, ela é, muitas vezes, benigna, né? E nem sempre ela cobra da gente pelas suas possibilidades, né? Agora, nessa segunda operação, infelizmente, eu não vou poder ter a mesma vantagem, porque a quantização implica em perdas, a chamada perda de quantização ou ruído de quantização. Então eu sempre vou ter aqui uma perda associada a essa representação finita
desse valor que, em princípio, cada amostra poderia ter uma infinidade de valores, né? Agora, eu posso fazer um ajuste aqui para que esse ruído de quantização seja pequeno, seja tolerável, ou seja, eu posso colocar muitos bits para aquela amostra, né? Tipicamente, se nós estamos falando de um sinal de vídeo ou um sinal de imagens, 8 bits por amostra já é um valor razoável. Para som, normalmente é pouco. O som ele precisa de um pouco mais de resolução, porque o nosso ouvido é muito sensível às variações mínimas que há nos valores das amplitudes do sinal sonoro. Para ter um valor assim, grosso modo, da relação sinal-ruído que se pode obter, para cada bit que se tem numa amostra, para cada bit, ele representa uma relação sinal-ruído aproximada de 6 dB. Então, por exemplo, se eu tenho, no caso de imagens, né, de vídeo ou imagens de uma fotografia digital, se eu tenho 8 bits por amostra, isso implica, 8 vezes 6, 48, implica numa relação sinal-ruído próxima de 50 dB, 48, 50 dB, que para a imagem é bastante razoável. Para áudio não é suficiente. Para áudio eu vou precisar de uns 12 bits por amostra ou até 16 bits por amostra, né, que levariam, nessa avaliação aproximada, a uma relação sinal-ruído, no caso de 12 bits por amostra, 72 dB de relação sinal-ruído, e no caso de 16 bits por amostra, a 96 dB de relação sinal-ruído, que é uma relação sinal-ruído bastante boa, né? 96 dB já está se aproximando de 100 dB, ou seja, é uma situação em que o ruído tem uma potência de 10 a 10, ou seja, 10 bilhões de vezes de menor intensidade do que o sinal, certo? A relação sinal-ruído, ela mede isso, né? Qual que é a potência do sinal comparada à potência do ruído que se verifica. Então, 100 dB, você divide por 10, dá 10, 10 a 10 é essa relação. 10 a 10 são 100 bilhões, ok? Na próxima lousa, nós já vamos falar um pouco mais em detalhe dessa operação aqui de digital analógico, e mais adiante nós vamos falar um pouco sobre conversão AD. Não vamos entrar muito em conversão AD. Conversão AD é toda uma área, é uma área bastante ampla, e nós vamos apenas fazer uma apresentação preliminar. Tá ok? Logo voltamos. Ok, então, nessa primeira lousa, eu queria fazer uma pequena revisão aqui de um circuito somador com um amplificador operacional, certo? Vocês se recordam disso aí, do início do curso? Nós temos aqui 3 tensões VA, VB e VC que são aplicadas à entrada desse amplificador operacional através de 3 resistores, certo? Entrando aqui na entrada inversora. Por conta disso vai haver uma inversão associada a essa soma, né? Na entrada positiva, na entrada não inversora, nós temos simplesmente o terra. E ele, como a gente se recorda, ele é carreado para esse outro ponto como se fosse um terra virtual aqui nesse ponto, certo? E temos uma realimentação negativa através de um resistor de feedback, né? Um resistor de realimentação aqui que vem lá da saída. Muito bem. Essa saída, ela vai ser dada pelo seguinte: na verdade, o que se faz aqui é uma igualdade das correntes que chegam aqui e da corrente que sai por aqui, certo? Como eu tenho aqui um terra virtual e eu tenho aqui uma altíssima impedância na entrada, eu posso imaginar que as correntes que estão vindo aqui, que eu vou chamar de IA, essa aqui que eu vou chamar de IB e essa aqui que eu vou chamar de IC, elas vão se somar para compor a corrente aqui que vai formar aqui corrente de feedback. Como eu tenho uma tensão positiva, ou uma tensão Vout aqui, e aqui eu estou considerando a referência um terra virtual, essa tensão aqui, ela está no mesmo sentido da corrente, por conta disso,
o valor da corrente vai ser um valor negativo, né, quando expresso em termos dessa tensão. Ou seja, se eu fizer Vout sobre RF, vai ser o menos IF. Então, fazendo a igualdade da corrente IF com menos a soma das correntes aqui, o que eu vou ter? Eu já fiz aqui uma modificação, botei o RF multiplicando do lado de lá, mas em princípio eu teria o Vout sobre RF igual a menos VA sobre RA, que é a corrente IA, VB sobre RB e VC sobre RC. Se os R's A, B e C forem todos iguais, eu posso colocar em evidência, vamos supor que seja um valor R, e aí então eu posso escrever que o Vout vai ser menos RF sobre R, um certo ganho, né? Vezes a soma das tensões. Esse é o princípio do circuito somador usando um amplificador operacional, e nós vamos utilizar isso para fazer duas versões de conversores DA. Uma que vai usar resistores proporcionais a potências de 2, e nós vamos ver que eles não são muito práticos, e na sequência nós vamos fazer uma utilização com apenas dois valores de resistores, R e 2R, apenas esses dois valores, mas num número de resistores, né, que compõem uma chamada rede R2R, né? Nós vamos ver, ok? Ok, então essa primeira implementação de um conversor DA, ela tem aqui uma rede que utiliza resistores proporcionais. E eu tenho aqui os valores associados aos bits do valor digital que eu quero converter em analógico, certo? Esses valores, nós vamos imaginar que eles podem ter ligações com a tensão de referência ou com terra, para dar um exemplo, certo? Então, vão ser 0, no caso de estar ligado à terra, ou uma certa tensão de referência, né, no caso deles estarem como bits ativos. E eu tenho aqui, nessa rede de resistores, os valores proporcionais às potências de 2. Então, tenho R, 2R, 4R, 8R e assim por diante. Tem aqui uma resistência de feedback, que vai me dar um ajuste do ganho. E, como antes, a entrada positiva do amplificador operacional está ligada aqui no terra, fazendo aqui um terra virtual, certo? Então, se nós fizermos aqui a variação da saída do Vout, vai ser o menos RF, vezes a soma de VA sobre R, mais VB sobre 2R, mais VC sobre 4R, mais VD sobre 8R. Se eu colocar aqui o valor de 8 em evidência, então eu posso considerar que eu tenho agora, ou melhor, aqui tem um 8 em evidência, mas ele está no denominador, né? Esse 8 aqui está no denominador. Estou colocando aqui em evidência. Vamos fazer uma conversão rápida aqui, sem ter que refazer tudo, porque é só esse 8zinho aqui que eu tenho que vir aqui para baixo, certo? Então, eu tenho o RF sobre 8R, coloquei também o R em evidência, o 8R em evidência, certo? Então, eu tenho aqui, para compensar, um valor de 8VA, mais 4VB, mais 2VC, mais VD, certo? Ou seja, eu estou pegando esses valores VA, VB, VC e VD, com pesos diferentes associados às potências de 2, certo? Para formar um valor de saída, da tensão de saída, que é proporcional à conversão desses valores digitais num valor analógico, certo? Com um certo ganho aqui que eu posso ajustar com esses resistores, né? Muito bem. Para dar um exemplo, vamos supor vamos supor que eu tenho VA, VB, VC, VD igual a 1, 0, 1, 1. Então, se nós fizermos essa variação aqui, eu vou ter aqui a tensão de referência vezes 8, né, no caso desse primeiro bit aqui, o VA. Não tenho nada em relação ao VB, mas o VC ele tem peso 2, então eu tenho aqui duas vezes a tensão de referência, mais uma vez a tensão de referência para o VD, certo? E eu tenho então essa expressão
multiplicada por 8 mais 2 mais 1, que é 11, né? Que é realmente a conversão desse valor binário, na sua representação binária, em um valor analógico, certo? Tem aqui um ganho, que pode ser também ajustado. Inclusive, se eu não estiver interessado em eu utilizar valores negativos, eu posso usar uma tensão de referência negativa para compensar esse sinal de menos, certo? Então, essa é uma alternativa para fazer um conversor DA com resistores proporcionais. Tem muitos problemas. Um dos problemas que a gente já verifica é o seguinte: isso aqui foi feito para 4 bits. Imagina que eu tivesse que fazer com 8 bits ou 12 bits, certo? Então vocês imaginem, isso aqui está 8R, depois 16R, 32, 64, 128. Ou seja, vai haver uma gama de valores de R, de resistências, muito alta, e pode ser que eu não consiga aqueles valores, certamente nas versões comerciais. Então eu tenho que arrumar esses valores de alguma forma. Além disso, vai haver uma faixa de possibilidades para as correntes. Eu posso ter correntes elevadas e correntes e tensões também elevadas. Ou seja, ele tem uma série de problemas que se apresentam quando eu excedo aqui, por exemplo, 4 bits para fazer a conversão, certo? Então até 4 bits pode ser uma coisa mais razoável, mas se eu tiver já 8 bits já é uma coisa meio inviável, né? Difícil de implementar. Muito bem. Por conta disso, em vez de utilizar essa rede com resistores proporcionais, é mais comum se utilizar uma chamada rede R2R, né? Eu me recordo que aqui na Unicamp, quando nós tivemos o desenvolvimento nos anos 70 da digitalização da telefonia, né, que foi desenvolvido aqui na Unicamp, e o CPQD foi criado na mesma época e tudo isso. Então, foi quando a telefonia passou de ser analógica para uma telefonia digital através de um sistema de PCM, né, Pulse Code Modulation. E os conversores DA eram implementados com rede R2R para fazer uma conversão de 8 bits, certo? Então, temos aqui na Unicamp mesmo uma experiência antiga com esses conversores DA, ok? Na próxima lousa a gente comenta. Nós estamos nos aproximando aqui daquele horário que começa a ficar um pouco mais difícil as nossas condições aqui de iluminação. Então nós vamos fazer esse segmento e aí eu vou continuar só amanhã cedo, mas essa rede R2R, como é chamada, para um conversor DA, é uma rede que tem aqui uma escadinha, né? R2R, e percebam o seguinte: nos ramos que eu tenho aqui na horizontal, eu tenho resistores de valores iguais a R. E nesses ramos verticais eu tenho resistores de valores 2R. Então eu tenho apenas esses dois valores. E esse último raminho aqui, ele também é uma exceção, né? Ele está aqui na horizontal, mas ele é um 2R também. E aqui eu tenho então uma ligação com terra, e cada um dos outros ramos, eles estão ligados a uma tensão de referência, certo? Ou ao terra. Então tem uma chavezinha aqui que pode ser colocada numa posição adequada para ter a conversão do valor digital num valor analógico. Aqui eu tenho uma resistência de feedback, que é o RF, chegando também aqui fazendo uma realimentação negativa, certo? Tenho aqui a entrada positiva no terra, formando aqui um terra virtual, certo? Então o que a gente pode observar aqui é o seguinte: eu posso também, para tratar esse circuito, eu posso considerar que todos eles estão aterrados, todas essas entradas aqui estão aterradas, com exceção de uma. E aí eu vejo então qual que é a resposta correspondente àquela tensão que não está aterrada. E eu posso fazer isso para cada uma delas e depois somar os resultados por linearidade, né? Eu posso ter então o resultado final. Então convém a gente fazer uma avaliação, por exemplo, desse valor aqui, certo? Como é que ele corresponderia a uma saída, né? Vamos fazer isso aqui rapidamente. Vejam o seguinte: eu vou aplicar o teorema de Thevenin aqui várias vezes. Essa que é a ideia, né? Porque se a gente tentar fazer isso aqui de uma vez só, é mais complicado. Percebam que eu tenho aqui
olhando deste ponto, eu tenho aqui um divisor de tensão, certo? E se eu olhar desse ponto aqui para considerar o equivalente de Thevenin a partir desse ponto, né, considerando que todas as outras, todos os outros valores estão aterrados, eu tenho apenas essa tensão aqui, qual seria a tensão que eu vou ter nesse ponto? Vai ser o V de referência dividido por 2, porque eu tenho aqui duas resistências iguais, de 2R, ou seja, aqui eu vou ver, correspondendo a essa parte do circuito, uma tensão que é de V de referência por 2, certo? Porque eu estou exatamente no meio aqui dessa divisão. E a resistência equivalente desse equivalente de Thevenin vai ser a composição em paralelo de dois resistores de 2R. Ou seja, vai ser R também, certo? Então eu vejo isso neste ponto. Percebam que se eu passar agora para este ponto aqui, o que eu estou mudando? Não teve nenhuma tensão adicional, mas eu tenho um R a mais, certo? Então se eu estiver considerando aqui, agora neste ponto, certo? O que eu tenho que considerar aqui é uma resistência adicional, certo? Vamos colocar aqui. Uma resistência adicional de R. Então eu tenho novamente 2R aqui e percebam 2R aqui também, certo? Esses dois resistores de 2R, aqui está aterrado, né, como nós combinamos. Então eu tenho, com esses dois resistores de 2R, se eu fizer o novo equivalente de Thevenin, agora a partir deste ponto aqui, olhando para cá, eu vou ter a combinação de dois resistores de 2R que vai dar um resistor de 1R. E isso vai se propagar, ou seja, eu vou estar sempre vendo um resistor de R, certo? Aí quando eu componho com esse outro resistor, eu vejo aqui 2R, certo? Depois compondo com esse aqui, eu vou ter aqui um resistor de R. Com esses dois eu tenho aqui 2R. E aí com esses dois aqui eu tenho novamente um R. Ou seja, a impedância vista de qualquer ponto dessa rede R2R vai ser R ou 2R. E no final eu vou ter uma resistência de R, certo? Então no final eu vou ter um valor de equivalente de Thevenin que vai ter uma resistência R, certo? Aqui neste ponto. E eu vou ter também o valor da tensão correspondente a esse equivalente de Thevenin, ela vai se dividir por 2 a cada etapa que eu passar aqui, certo? Então ela é, neste ponto aqui, V de referência por 2. Aqui ela vai ser V de referência por 4, V de referência por 8 e V de referência por 16. Ou seja, no caso deste primeiro ponto, eu vou ter aqui V de referência por 16. Certo? E aí nós vamos ter essa componente, essa contribuição da tensão que se apresenta aqui, certo? Podemos, na sequência, vamos fazer isso na próxima lousa, porque essa aqui já está um pouco congestionada, verificar, por exemplo, se essa aqui for zerada e essa aqui for ativa, o que acontece, certo? E fazemos isso para ver quais são as várias contribuições para a tensão final neste ponto, que percebam, ela vai ser um somador de tensão que vai utilizar o amplificador operacional para fazer aquela soma das correntes, né, o soma dos valores, e transformar isso num valor de saída que pode ser ajustado, o ganho pode ser ajustado com o resistor de referência. Tá ok? Então voltamos na próxima lousa com este valor aqui. Eu vou dar nomes para eles também, porque por enquanto não foram dados nomes, né? Mas a gente poderia ter, por exemplo, esse aqui poderia ser o D0, esse aqui, D de dígito, né? Dígito binário, esse aqui poderia ser o D1, esse aqui o D2, esse aqui o D3, certo? E aí então nós fizemos o D0, deu aqui V de referência por 16, na próxima a gente faz o D1 e depois faz o D3, porque o D2 pode ser obtido de forma muito similar.
Olá pessoal, estamos aqui agora com melhores condições de iluminação. Vamos voltar aqui ao nosso tema. Nós temos aqui então essa rede R2R e aplicada à rede eu tenho 4 entradas para representar 4 bits de um número digital binário, né? E gostaria de transformar esses 4 bits numa tensão analógica, um conversor digital analógico, né? Com algum ganho, né? Ou tipicamente a gente pode até fazer uma coisa mais simples, de fazer com que o 0000 nessa representação aqui de D3, D2, D1, D0 seja correspondente a 0 volts, por exemplo, né? E no final da escala eu teria a representação de 1111 correspondendo a uma tensão de 15 volts, né? Ou com algum fator de escala aí que pode ser ajustado, inclusive com essa resistência de feedback aqui que a gente usa nesse amplificador operacional que faz a soma, né? Que compõe a soma desses valores todos. Muito bem. Nós já vimos que o D0, que é esse primeiro dígito, né? Que é o menos significativo, ele vai aparecer aqui como D0 sobre 2, né? A tensão referente a ele, né? Que seria a tensão de referência vezes o D0. O D0 é um valor que pode ser 0 ou 1, né? Que é uma chave, né? Ou ele está ligado em terra, que é 0, ou está ligado na tensão de referência. E nós estamos considerando aqui isoladamente, para aplicar o princípio da superposição, para verificar qual que é a contribuição de cada um desses dígitos para a tensão de saída final. Então, nós fazemos a suposição de que todos os outros são aterrados e consideramos apenas a contribuição do D0. Essa contribuição ela vai aparecer aqui como D0 sobre 2. E nós já vimos que esse D0 sobre 2, no equivalente de TVNAN, na medida em que eu propago para a direita, ele vai aparecer aqui como D0 sobre 4, D0 sobre 8, D0 sobre 16. Então eu tenho aqui, o D0, ele aparece no final, lá na entrada do amplificador operacional, como uma tensão. Esse aqui é o equivalente de TVNAN dessa contribuição vinda do D0. É uma fonte com a tensão de D0 vezes V de referência por 16, dividido por 16. A impedância desse equivalente TVNAN, em todos os casos, é o R, né? Nós vimos que nós temos aqui R ou 2R, R ou 2R. Sempre depois de um nozinho eu tenho um valor de resistência de R, e aí passado o valor da componente ali em série de outro R, eu passo a ter 2R. Nesse caso aqui, como eu estou já na entrada do amplificador operacional, eu estou vendo o R. É comum, em alguns casos, se ter aqui um outro 2R antes de chegar na entrada aqui do amplificador operacional, e aí tem que ser feito um ajuste, porque você está vendo R a partir desse ponto, aí tem que somar mais 2R, ou seja, seria 3R a resistência que seria considerada nesse ponto. Mas não é o caso aqui, nós estamos aqui já com R, então eu tenho aqui, em todos os casos, R, né? E nós vimos que a contribuição do D0 vai aparecer lá na frente como D0 vezes V de referência por 16, e a mesma coisa eu posso fazer com os outros. Com apenas um detalhe, percebam o seguinte, que quando eu vou considerar aqui o D1, por exemplo, tem também aqui um ramo que está para a esquerda, esse rabicho aqui, eu tenho que verificar como é que ele se comporta. Vejam que nessa condição eu estou pensando no D1 como sendo um dígito ativo, nessa chave aqui está ligada, mas as outras todas estão desligadas, são aterradas. Então eu tenho aqui um terra, esse terra aqui me dá duas ligações de terra com 2R de referência, de resistência. Isso aqui dá um R apenas, né? 2R com 2R em paralelo dá um R, composto com esse R aqui dá 2R de novo. Ou seja, eu tenho a partir daqui para a esquerda a mesma coisa que o D0 tinha para a esquerda originalmente, quando eu faço essa consideração de que aqui está aterrado, certo? Então, não muda nada, muda só o quanto eu vou propagar para a direita. Então, aqui eu vou ter D1 nesse ponto, mas quando eu faço essa composição aqui, tem um divisor de tensão, eu vou ter D1 sobre 2, D1 sobre 4, D1 sobre 8, certo? Então, a contribuição do D1 vai aparecer como sendo D1 sobre 8 vezes a tensão de referência, certo? A mesma coisa pode ser feita aqui para o D2,
que vai ter D2 vezes referência sobre 4, e por fim o D3, que é o mais significativo, D3 vezes referência sobre 2, certo? Isso aqui, então, é a soma associada a todas essas composições aqui, todos esses dígitos, e as resistências são todas iguais, e aí nós podemos aplicar aquela formulazinha da soma de tensão para ver como seria o resultado. Vamos fazer isso na próxima lousa. Ok, pessoal, então vamos fazer um cálculo aqui sobre como é que a gente poderia fazer essa tabelinha de conversão, mantendo uma proporcionalidade bem tranquila, ou seja, o 0001 binário corresponderia a 1 volt, 0010 corresponderia a 2 volts e assim por diante. O 1111, todos os bits iguais a 1, corresponderia a 15 volts, certo? Naturalmente o 0000 corresponde a 0, porque aí não tem nenhuma entrada, é 0 mesmo. Muito bem, nós já vimos aqui como é que funciona essa questão. A expressão que nós vamos ter para o Vout vai ser, usando aquela regra lá da realimentação, vai ser uma tensão negativa, né? Porque é um amplificador somador inversor. A entrada está entrando aqui na entrada inversora do amplificador operacional. Eu posso recuperar um valor positivo usando uma tensão de referência negativa, certo? Nós vamos fazer isso no exemplo. Então eu tenho aqui o RF dividido por R, e aqui eu tenho essa composição de D0 por 16, D0 por 8, D0 por 4, D0 por 2. Posso colocar o 16 em evidência, aí eu vou ter mais facilmente a representação que se usa para um número binário, D0, que é o menos significativo, mais 2 vezes D1, mais 4 vezes D2, mais 8 vezes D3, certo? Muito bem, se eu quiser utilizar, por exemplo, uma tensão de referência de menos 12 volts, e eu fizer aqui a associação dessa combinação de D0 igual a 1, ou seja, eu vou verificar qual que é a contribuição do menos significativo isoladamente. D0 igual a 1, D1, D2, D3, todos eles iguais a 0. Isso aqui vai ficar apenas o seguinte, menos RF sobre 16, estou considerando que o R é 10K, então aqui vai ficar 160K, a tensão de referência menos 12 volts, e se eu igualar isso aqui a 1 volt, né, por interesse de projeto, eu vou resultar então num valor de RF de 13,33K, certo? Então, é uma coisa que pode ser ajustada com bastante flexibilidade e é um conversor DA bastante utilizado pela sua simplicidade, pelo fato de ter apenas 2 resistores, e há uma série de vantagens práticas nessa implementação. Além disso, ele é um procedimento rápido, certo? É praticamente instantâneo essa obtenção do valor analógico, certo? Bastante rápido. Ok, voltamos a seguir com uma caracterização, vamos ver aqui, de modulação delta e sigma delta. É algo que pode ser utilizado tanto para conversão DA quanto para conversão AD, certo? Nós falamos rapidamente sobre modulação sigma delta quando falamos de classe D. Aquela conversão do sinal de áudio linear num espaço de sinal modulado, né? A gente pode pensar até numa componente de codificação também. Isso é como se você transicionasse o seu espaço, do seu sinal para um outro espaço, né, um hiperespaço, fizesse as operações lá e voltasse para recuperar com alguma vantagem essas operações que foram feitas no espaço maior. E eu comentei que é muito utilizada a modulação por largura de pulso, né? Então você tem na saída lá do classe D tensões que variam entre os 2 limites de alimentação, vamos supor 0 e 5 volts, elas variam rapidamente entre esses, e a informação está toda na largura dos pulsos, né? A largura dos pulsos é que vai definir
como que você traduz aquilo em termos de um sinal de áudio, por exemplo. Aí precisa passar por um filtro passa-baixa para recuperar no espaço original, né, na banda passante original, o sinal como ele é, né, o sinal de áudio. Né? Então você tem que voltar lá do hiperespaço, não tem como exigir que o usuário desse sistema de áudio vai escutar isso no hiperespaço, né? Pelo menos por enquanto. Ele vai ter que escutar com os ouvidos dele mesmo, e aí ele tem que passar por um filtro passa-baixa para ver essa recuperação. Mas essa modulação que nós comentamos, que normalmente é feita com uma modulação de largura de pulso, hoje em dia é também feita e com outros tipos de modulação, em particular com a chamada sigma delta, com algumas vantagens na relação com o ruído, na relação de sinal ruído. Tá? Nós vamos ver isso em seguida, ok?